Oi, gente! Eu sou Elisângela, psicóloga, mãe da Cecília e criadora do canal Em Família. No vídeo de hoje eu trago para vocês algumas atividades pré-escolares que eu fiz com a Cecília durante todo o ano. Então, durante todo o ano eu fui trazendo algumas atividades, acrescentando algumas atividades na vida da Cecília no ano de 2022, porque eu sabia que em 2023 ela ia começar a pré-escola. Então, eu vou separar esse vídeo em 2 vídeos, porque eu fiz muitas atividades, então para não ficar muito cansativo, eu vou separar ele em 2 vídeos para vocês, mas o primeiro é esse que você está assistindo agora. E eu vou colocar para vocês algumas atividades que eu fiz com ela, que na verdade são brincadeiras intencionais. Brincadeiras que ajudam a Cecília a desenvolver algumas habilidades necessárias para essa faixa etária dela. Eu vou falando para vocês durante as fotos ou vídeos que eu tenho sobre essas atividades, eu vou falando para vocês o que cada uma proporciona para a criança em desenvolvimento. Esse eu coloquei uma caixa com objetos que estimulam a imaginação. Então coloquei um pouquinho de palha, um pouquinho de arroz colorido, pedrinhas, alguns animaizinhos da fazenda e tudo isso para que ela estimule a imaginação dela, para que ela crie algumas histórias, para trabalhar o improviso, o tato. Essa caixa é muito boa porque ela é muito fácil de fazer e ela é uma ótima opção para quando a gente está sem ideia de atividade com a criança. Então você pega uma caixa, coloca alguns itens dentro e deixa a sua criança criar a própria história. A próxima atividade é o recorte e cola. Recorte e cola é vida, né, gente? Então, a gente está trabalhando a coordenação motora fina, textura da cola, destreza. Então, você pode variar com as colas, colocar cola em bastão, que é um pouco mais sequinha, a cola líquida. Então, a textura do papel. Azul. A gente pode trabalhar as formas também. A gente pode também dar para a criança uma revista, para que ela recorte alguns itens da revista. Para poder fazer. Se a criança não gosta muito da textura da cola, dá um pincelzinho para ela. Você tá colando o que no peixe? As iscas são, na verdade, feitas de papel, ó. As escamas. As escamas são, na verdade, de papel, ó. Colorido. E aí, eu tô deixando aqui pra poder colar. Bolachas, não biscoito. Como biscoito. Ai. Você sabia que esse movimento que você tá fazendo com a mãozinha para colar, para pegar assim e colar, chama movimento de pinça? Porque parece uma pinça? Não, eu tô fazendo assim, ó. Então parece uma pinça, movimento de pinça. É uma unha de pinça, isso aqui. É, assim, ó. Viu? Esse movimento de pinça. Vê se eu lembro. Essa próxima atividade é uma atividade de reconhecimento das letras. Então a criança já pode começar reconhecendo as letras do próprio nome ou algumas letras do alfabeto proporcionadas pela mãe, pelo pai, né? Por quem está aplicando a atividade. Então aí no nosso caso eu coloquei uma figura de zebra, que era um quebra-cabeça, e no próprio quebra-cabeça estava escrito zebra. E a Cecília ficou encarregada de buscar as letras da zebra. Aí tomando um suquinho, refrescando um pouquinho. E depois fizemos as letras com massinha, que criança ama massinha. Então a gente contornou as letras com massinha, que também é muito bom para coordenação motora fina, para essa noção de espaço, para ter uma noção de como a letra é feita de um outro ângulo antes de começar a pegar aí no lápis e na caneta para fazer a letra de fato. Zebra! Isso aí, filhinha. Ó, o E a Cecília já consegue fazer sozinha, sem precisar do molde, só olhando. A massinha, ela entra como um bônus nessa atividade, porque ela fortalece os dedinhos, ajuda a criança no fortalecimento dos dedinhos e essa força vai ser essencial na hora da escrita. Então, para que a criança tenha uma letra firme, bem bonitinha, é importante que os dedinhos estejam fortes e ter trabalhado bastante com a massinha vai ajudar a sua criança. Pintura de um objeto. Essa é a nossa próxima atividade. Normalmente a gente dá folhas
crianças pintarem, né? Algum desenho, alguma coisa assim. E essa é uma nova experiência de dar um objeto para a criança pintar, porque esse objeto pode virar depois algo que a criança vai usar. Esse potinho, por exemplo, a Cecília usou para ser um porta-canetas, e isso trouxe muita satisfação para ela de ter um porta-canetas que ela mesma decorou. Também traz aí a noção da ordem, né? Então sujou, limpou, como que ela tem que fazer essa limpeza, tanto dos dedinhos conforme está trabalhando, quanto da organização da mesa depois. Então tudo isso traz uma noção de ordem para sua criança, fora que trabalha a coordenação motora fina também, e essa sensação de lidar com a tinta, né? Diferente textura aí. Essa atividade também usei como aliada a massinha para fortalecer os dedinhos, mas para trabalhar a quantidade, né, numeral e quantidade. Então eu coloquei aí algumas cabecinhas e a Cecília tinha que colocar a quantidade do número em cabelos. Já colocou cabelinho em todo mundo feliz de cabelinho, né? Muito fiz. Lindo esse cachinho. Agora, gente, é o cabelinho cacheado que a gente vai começar a pôr. Aí a gente tem que fazer os cachinhos, né, filha? Eu quero que você coloque mais, tá muito divertido. Tá muito divertido? Tá, ó, mas aqui são 9 cachinhos, ainda não colocamos 9. Vamos colocar? 5 via 10. Isso. Então, quanto que a gente precisa? 5, ó. 6, 7, 8, 9. Quanto que a gente precisa? 4. 4. Deixa eu mais fazer. 4. O cachinho toim. E esse aqui é uma outra forma, gente, de fazer que a sua criança entender sobre quantidade e numeral. Eu fiz uma panela, a Cecília falou que tá parecendo uma panela. E aí coloca o número e ela vai colocar o tanto de macarrãozinho ou batata dentro. Eu consigo. Essa atividade é dos palitinhos. Então eu pintei primeiro os palitinhos, esperei um momento que ela estava dormindo para fazer essa atividade de pintura dos palitinhos, porque eu queria que ficasse bem uniforme, né? Os palitinhos, a pintura. Mas se sua criança é um pouquinho maior, dá até para ela te ajudar a fazer essa parte também e pintar com você, ou a sua criança que é maior fazer para sua criança que é menor. Então é bem legal, um irmãozinho ajudando o outro. Ia ser bem legal essa experiência também. E aí eu pintei de algumas cores diferentes para poder depois ela fazer essas formas. Por exemplo, aí uma casinha, que é um quadrado, depois um triângulo. Também fiz palitinhos com padrões. Então desenhei alguns padrões para que ela fosse procurando os padrões e colocando cada um em seu lugar aí, para trabalhar um pouquinho essa questão da simetria, da observação, coordenação motora, noção de espaço, trabalhar também as formas. E o reconhecimento dos padrões. Desse ângulo dá pra ver como que eu fiz os desenhos. Então eu fiz desenhos bem aleatórios, fui pegando da cabeça mesmo e fazendo. Usei os próprios palitinhos para fazer esse moldezinho aí, para que depois ela reproduzisse isso com as cores. Você primeiro vê as cores, é isso? Que precisa, pega todas e depois você faz? E essa é uma oportunidade única da gente observar também como a nossa criança trabalha, como que ela faz acontecer as atividades. Então eu observei que a Cecília, ela tem um padrão dela, que ela pega todas as cores primeiro, observa as cores para depois começar a montar. Derreter gelo é uma atividade que eu já trouxe aqui no canal, mas dessa vez com configuração diferente, porque eu adicionei alguns itens, como um creminho que eu já tinha aqui em casa e eu não estava mais usando, então eu deixei a Cecília usar para ela colocar junto, algumas cores diferentes, então ela teve essa oportunidade de ver o gelo derreter e ver as cores também se formando, cores diferentes se formando e textura diferente também. Por conta do creme, ficou bem mais liso do que o natural.
e trabalhou a persistência, a paciência, porque derreter o gelo, esperar esse gelo derreter para ela encontrar o que tem dentro do gelo. Nesse caso era uma florzinha que eu coloquei em cada gelo, em cada copinho de gelo eu coloquei uma florzinha. Então, para ela ter essa paciência, né, para ela esperar o gelo derreter, ela precisa de paciência. Então, a paciência é trabalhada nessa atividade também. Essa é a caixa de areia. Eu fiz ela com trigo, você pode fazer com fubá, com areia. Esse trigo é reaproveitável, tá? Então, você pode guardar ele num potinho para fazer de novo, fazer várias vezes com a sua criança. Então, dá super pra gente reaproveitar ele. E essa atividade trabalha a grafomotricidade, que é essa habilidade que a criança tem, desenvolve, né, essa habilidade da criança de trabalhar com as mãozinhas e com os olhinhos ao mesmo tempo. Então, ela tá aí vendo uma letra que eu tô proporcionando para ela e tentando copiar essa letra na farinha. E isso vai fazer com que ela consiga depois escrever com um pouco mais de facilidade, porque ela já vai ter uma noção de como é feita essa letra, do espaçamento da letra, vai ter mais destreza. Então, essa é uma ótima atividade pré-escolar. Isso, agora eu vou por outra letra. A letra T. Isso, filha! Ai, que T bonito! Eita, que T bonito! Apaga. Agora, vou por outra letra. Essa daqui dá uma cruzadinha. X. Você tá vendo um X aí? Isso, desenha ele bem. Aê! Oh, que maravilhoso! Ah, agora essa tá fácil, hein? Olha, ainda fez o pinguinho, tirou onda. E a próxima atividade é uma atividade que eu usei um alfabeto móvel. Eu simplesmente imprimi o alfabeto 3 vezes e recortei para que eu pudesse ter bastante letras para formar palavras. Então, para a Cecília fazer o reconhecimento das letras e também para poder formar algumas palavras. Então, recortei aí, como vocês estão vendo, colei no papelzinho um pouquinho mais duro e fiz um alfabeto móvel. E aí eu peguei um livro que a Cecília gosta muito aqui em casa, que é um livro que chama Aves. E esse livro, ele fala sobre a vida das aves. Então, cada página dele fala de uma ave. E aí, estava falando da galinha. E eu pedi para que ela olhasse o nome que estava escrito no livro, reconhecesse as letras e tentasse reproduzir a palavra. Esse também é um trabalho de reconhecimento das letras. E aí depois eu falava para ela, que chama galinha, a gente falava sobre o som, a gente começou até a fazer alguma atividade de separação de sílabas. Aí você vê qual nível que a sua criança tá, se ela já consegue fazer, e vai fazendo com ela, que ela vai gostar muito. Ô, pai, ó! Vem ver, pai, ela escreveu papagaio. Papagaio. Nossa! E essa próxima atividade que a gente fez foi uma atividade que a gente reproduziu uma história. Então, eu li para a Cecília uma história e depois nós reproduzimos essa história em formato de maquete. Então, ela está usando aí várias habilidades que ela já tem, que ela já aprendeu para reproduzir um presépio. A gente fez essa atividade na época do Natal e foi muito legal fazer com ela porque a gente construiu um presépio do zero. Então, trabalha todas essas habilidades que eu já falei nas outras atividades, como coordenação motora fina, a imaginação, a criatividade para fazer a roupa dos personagens. Então, é uma atividade muito legal para fazer com a sua criança. E a última atividade é um balão. Coloquei um olhinho no balão, uma boquinha, e coloquei dentro de uma taça para servir de apoio. E a atividade era a Cecília cortar o cabelinho dos personagens aí criados pelo balãozinho. Então, tinha um personagem, eu fiz uma voz para ela, né, falando: "Oi, tudo bem? Por favor, corte o meu cabelo". Então, trabalhando muito essa coisa da imaginação, né, do lúdico, para treinar a coordenação motora dela, para treinar esse movimento de corte, para que ela chegue aí na escola já conseguindo cortar muito bem, cortar as atividades dela.
Vocês viram quantas possibilidades de ajudar a nossa criança a desenvolver de forma plena as suas habilidades? Maravilhoso, né? E a gente pode fazer isso de casa mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo contribuiu para a educação da sua criança, contribuiu aí para te ajudar a fortalecer as habilidades da sua criança. É claro que nessa fase, né, nessa faixa etária da criança, a maior importância dela e o que ela tem que fazer mais é brincar. Mas é muito legal quando a gente consegue unir os dois, colocar a brincadeira, o lúdico, com intencionalidade de aprender, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu joinha, se inscreve no canal, tô sempre postando aqui coisas sobre educação infantil, dando dicas de como você pode desenvolver melhor aí a sua criança, desenvolver atividades com a sua criança, tá bom? Então é isso, se inscreva no canal para não perder nada, compartilhe com mais pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!